O Diário de Notícias faz hoje 150 anos. Vamos em direto para a redação do DN, onde se encontra a Lígia Veríssimo. Boa noite, Lígia. Boa noite. É acompanhar o trabalho de uma redação que é certamente muito diferente daquilo que poderia ser há 150 anos. O número de pessoas será muito maior, os meios serão outros, mas foi esta redação que hoje fez sair para as bancas não só a edição normal do Diário de Notícias, mas também uma edição comemorativa, 144 páginas, onde para além de vários do elogio de tributos feitos por várias pessoas, escritores, e outras pessoas que recordam no fundo o que foi Portugal e o mundo nestes últimos 150 anos, traz também uma cópia da primeira página e da segunda página, tinha apenas 4 páginas, 2 folhas, queria dizer, daquilo que foi o primeiro número do Diário de Notícias. Não foi ainda as edições normais, mas foi aquele que, para todos os efeitos, é o primeiro número. É uma edição-programa onde as notícias eram muito curtas, não havia ilustrações e onde já estava, era um programa porque já estava a carta de intenções, enfim, um editorial onde se dizia o que é que se queria deste jornal. Não é assim? Muito boa noite, André Macedo, é diretor desta publicação desde setembro, é o sucessor de várias gerações de diretores. O que é que há ainda de atual nesta carta de intenções hoje? O que é extraordinário neste editorial que foi escrito por Eduardo Coelho há 150 anos é a sua atualidade, e não o digo apenas por um dever de responsabilidade, apenas por uma questão de estilo, mas a verdade é que lendo este texto que foi escrito há 150 anos, verificamos que aquilo que se pretendia fazer nessa altura no Diário de Notícias, ou seja, interromper ou criar, aliás, em Portugal, um jornal que finalmente se via livre da tendência para fazer pesquins que se limitavam a alimentar a insídia e a dar cabo da reputação das pessoas, enfim, a não fazer jornalismo. Aquilo que o Diário de Notícias quis fazer nessa altura foi criar o primeiro jornal em Portugal. E, portanto, este editorial que foi escrito, exceto em alguns pontos em que se nota o isolamento de Portugal perante a Europa e perante o mundo nessa altura, em que o nosso provincionismo era claramente maior do que hoje, a verdade é que, exceto essa parte, tudo o resto do editorial, e por isso o recolocámos hoje na primeira página, tudo o resto, dizia eu, é absolutamente atual. E, portanto, eu, ao fazer, e esta equipa, ao fazer esta capa histórica que me calhou fazer a mim, embora muitos outros diretores me tenham precedido, na verdade não podia fazer outra coisa senão republicá-la na íntegra, apenas com alguns pequenos comentários, dando a entender que foi a partir deste jornal, a partir do Diário de Notícias, criado há 150 anos, que nasceram todas estas publicações que hoje os portugueses têm a oportunidade de ler em papel ou na internet. Entretanto, ao longo destes 150 anos, o Diário de Notícias relatou e assistiu a muitos acontecimentos. Ultimamente os tempos não tão bons, não estão tão favoráveis para o jornalismo. Como é que o Diário de Notícias neste momento se está a preparar para enfrentar, eu não diria os próximos 150 anos, mas os próximos tempos que são difíceis? Bom, as más notícias para os jornais, em regra, são boas notícias, porque significa que temos matéria para poder publicar. Esta altura, aliás, do ano, exceto alguns acontecimentos, alguns trágicos, como o avião e outros que estamos a relatar na edição da manhã, a verdade é que não existem muitas notícias. Mas do ponto de vista estrutural, aquilo que nos preocupa nesta edição e nos próximos tempos é fazer com que, além desta edição em papel, as pessoas nos próximos meses possam encontrar na internet e nas aplicações um Diário de Notícias renovado. E, portanto, é esse esforço que vai ser feito. Além desta edição comemorativa, outras iniciativas vão acontecer, de modo a que as pessoas compreendam e consigam perceber a importância que teve e que tem e terá para o país o Diário de Notícias. Muito obrigada e os parabéns pelo aniversário. Deixa-me só dizer-te que neste momento está uma redação inteira a preparar a próxima primeira página da manhã. Não sei qual vai ser, ainda está no segredo do Diário de Notícias, dos diretores, dos editores do Diário de Notícias, mas deixa-me dizer, só para terminar, que em 1957, dia 7 de março, quando a RTP iniciou as suas primeiras emissões regulares, o que estava em destaque era um protesto enérgico do governo britânico contra a Inglaterra. Não há uma única menção à RTP, mas há uma bela fotografia da moda de 1957. Enfim, 150 anos, muitos outros acontecimentos noticiou o Diário de Notícias e está aqui. Pelo menos a intenção dos redatores, dos jornalistas, do diretor do Diário de Notícias, estará aqui nas próximas décadas, quem sabe nos próximos 150 anos.